Mas o que eu realmente queria trazer para vocês hoje era isso, de que a nossa esperança, aquilo que é elementar, aquilo que é essencial para nós, queridos, é muito mais do que só a salvação e frequentar a igreja. E pastor, ora pela minha família, pela minha vida financeira. Ora para eu arrumar um trabalho e para cura da dor do meu pé. É isso também. Eu quero orar pela sua família, eu oro pela sua família. Você não precisa me pedir, pastor dessa casa já ora por todas as famílias dessa casa. Eu já oro pela sua família. Eu quero a restauração da sua família. Eu quero ver a prosperidade financeira dessa casa? Sim, eu quero ver. Eu estou pregando sobre isso quinta-feira. Eu estou orando sobre isso. Eu estou andando em fé sobre isso, sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Eu quero que o auxílio, que haja auxílio em nossas vidas, tanto dos céus quanto uns aos outros, para que a gente consiga permanecer. Eu não estou falando que a vida não é fácil, que a vida é difícil, no mundo tereis aflições. Glória a Deus, em Cristo Jesus somos somos família, somos unidade. Podemos aqui ajudar uns aos outros, mas não é só isso, não pode ser só isso. E não é só isso. E eu sei que não é só isso. Tem muito mais. Tem um céu me esperando. Tem um corpo novo me esperando. Existem promessas extraordinárias me esperando. Cristo Jesus vai cumprir cada uma de suas palavras. Deixa eu me preparar. Glória a Deus, vai dar tempo. Amém? Deixa eu só beber uma água. Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. E para quem não sabe, nós estamos concluindo hoje uma série que estamos fazendo ao longo de todo o mês, no domingo chamado Maranata. Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus. Estamos falando sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo nessa terra. Ele já veio aqui há mais ou menos 2000 anos atrás, e como igreja estamos aguardando o cumprimento das suas promessas, das suas profecias. Como nós já aprendemos aqui nas mensagens anteriores, mais de 70% das profecias do Antigo Testamento falam sobre a segunda vinda de Cristo. Apenas cerca de 30%, pouco menos do que isso, falava sobre a sua primeira vinda, que já aconteceu. Hoje nós estamos nesse espaço de tempo onde olhamos para trás e vemos o cumprimento de 30% das profecias e estamos aqui olhando para o futuro, aguardando a concretização dessas outras 70% de profecias. O apóstolo até me mandou um áudio hoje, aí ele estava lá no áudio falando de qual, não pastor, porque são, não sei, eram 1870... E, enfim, ele sabe de cor, ele fala tudo de cor, eu não sei tudo de cor, preciso estudar muito. E, enfim, são mais de 1.800 profecias sobre a segunda vinda de Cristo, que não aconteceu ainda, vai acontecer. Amém? E o foco da nossa série durante todo esse mês a lente que nós estamos olhando para a palavra e olhando todos os acontecimentos está focado na igreja. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer com a igreja, porque existe distinção nas profecias dos eventos que vão acontecer no futuro, de coisas que já estão acontecendo e vão acontecer. Existem promessas, existem coisas específicas que vão acontecer com a igreja. Amém? A primeira delas, nós aprendemos, é o arrebatamento. Muita gente já rebate isso daqui, muitos teólogos falam que arrebatamento não está na Bíblia. Lógico, porque a Bíblia não foi escrita em português, eu falei isso aqui semana passada. A Bíblia foi escrita em grego, arrebatamento é uma palavra em português. E eu tive uma ótima experiência quando eu viajei recentemente para a Colômbia. Eu achei incrível ouvir a pregação da palavra de Deus em outro idioma, parecido com o nosso, mas com coisas diferentes. E o interessante
foi até algo incrível que o Espírito Santo me mostrou, né? Parece que quando o Senhor dividiu as línguas lá na Torre de Babel e tantas línguas foram criadas no mundo, parece que existe uma porção da revelação da palavra do Senhor para cada língua. Parece que quanto mais língua você vai aprendendo, mais revelação você vai recebendo da palavra de Deus. Para cada nação tem uma nuance do caráter de Deus, da revelação da sua palavra que ele revela. E uma dessas coisas foi quando lá eu ouvi uma pregação sobre profecia dos últimos tempos, e eles não usam a palavra arrebatamento, eles usam a palavra el rapto, né? O rapto. Em inglês, rapture, que nada mais é do que a palavra mais adequada para a palavra escrita, né? Lá em Tessalonicenses, a gente encontra essa palavra em alguns outros lugares também, mais parecido com a palavra no grego original. Nós, no português, usamos a palavra arrebatamento. No grego original, a palavra utilizada era harpazo, né? Que significa rapto, tipo, raptar alguém. Então, existe a promessa na palavra de Deus, arrebatamento não está na Bíblia. É lógico que não está na Bíblia. A Bíblia foi escrita em grego, Novo Testamento. Todo mundo sabe disso. A palavra usada foi rapto. A igreja será raptada dessa terra, né? Aprendemos também foi semana passada, né, que eu falei sobre as bodas do Cordeiro, né? Porque Cristo, ele é o noivo que vem buscar a sua noiva. E assim como nas bodas, assim como no casamento tradicional realizado na região da Galileia, onde Jesus nasceu e cresceu, né, ninguém sabia o dia nem a hora que o noivo vinha, ele vinha de repente com seus amigos e era praticamente isso, um rapto da noiva para a celebração do casamento. Né? Não foi por menos que o Senhor escolheu Nazaré da Galileia para que o nosso Senhor nascesse, crescesse e tivesse essas experiências. O nosso encontro com o nosso Salvador, o encontro da noiva com o noivo, vai ser exatamente igual. O encontro que uma noiva, há 2000 anos atrás, na região da Galileia, em Israel, que era uma região muito peculiar, o nosso encontro com ele vai ser igual ao encontro que as noivas tinham na região da Galileia com o seu noivo. E se você, enfim, quiser aprender mais sobre isso, está no Spotify, em breve no YouTube, vai lá e estuda. Em breve também vai ser lançado o livro do apóstolo Joshua, né? Se você não conhece, o apóstolo Joshua é o papai da nossa igreja. Ele e sua esposa, Hannah Adams, foram os que plantaram essa igreja, a primeira igreja United do Brasil, do mundo, foi essa aqui. E hoje eles são os apóstolos da casa, plantando todas as outras igrejas. E o apóstolo tem nos últimos anos, desde 2020, nos últimos 3 anos, ele só tem pregado sobre isso, se dedicado ao estudo da profecia dos últimos tempos. E em breve vai lançar um material maravilhoso que eu tive acesso prévio para poder estudar para essa série, tive essa honra, né, de poder ter acesso à prévia do livro, nem foi impresso ainda, mas em breve vai ser lançado, não vai ser um livro só, vão ser 3 livros, vai ser uma coletânea, porque o assunto é muito vasto mesmo, mas, como eu falei, nós estamos olhando para o que vai acontecer com a noiva. Outras coisas vão acontecer na terra, porque a noiva não estará na terra, ela será preservada. É um dos significados da palavra salvação. Um dos significados no original do grego da palavra salvação é preservação. A promessa que nós temos, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, não é só salvação do Espírito para a vida eterna ou para a vida após a morte. É salvação completa, é salvação do Espírito, é salvação da mente. A nossa mente, nós podemos renovar ela constantemente pelo estudo da palavra de Deus, revelado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, né, versículo 1 e 2 vai falar sobre isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salvação da mente e salvação do corpo.
E a promessa que temos em Cristo Jesus é que chegará o dia que só o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho, apenas o Pai, mas que Ele vai dizer para o Filho: a morada está pronta, vai buscar a sua noiva, a igreja será arrebatada. Seremos raptados dessa terra para o encontro nos ares com o Senhor, e acontecerá o casamento da noiva com o noivo, o encontro da igreja com o seu Senhor, receberemos corpos glorificados, né? Passaremos não por um juízo para sermos julgados, como a gente tem o entendimento, mas será um juízo de recompensa. A igreja vai ser recompensada pelas suas obras de justiça aqui na terra. Ou seja, assim que a gente chegar no céu, vai ter uma preparação, né? Vamos passar como que quem passa pelo fogo, que é madeiro, que é palho, que é obra da carne, tudo vai ser removido, esse corpo vai ser transformado e seremos apresentados diante dele com corpos glorificados, sem pecado, sem mancha, sem ruga, nem mácula, preparados para o nosso encontro com o Senhor, e seremos preservados de tudo aquilo que está profetizado que vai acontecer aqui nessa terra. Como diz a canção, tão certo quanto o ar que eu respiro. Tão certo quanto o ar que eu respiro, os selos serão abertos, as taças serão derramadas, as trombetas serão tocadas, juízo será estabelecido nessa terra. E o interessante é que quando chegar esse momento no céu, se você for para o céu, você vai ver esse momento, né? É aquele momento lá em Apocalipse, que o rolo é apresentado com os 7 selos, e no céu é dito que não existe ninguém é digno de abrir o livro. João começa a chorar e o anjo fala: não chore, né? Porque o Cordeiro é digno de abrir o livro, ele é digno de abrir os selos, né? E a gente canta aquela música, né? Abra o livro, quebre o selo. Se você não entendia porque a gente cantava essa música, você já prestou atenção que a gente canta uma música que fala isso? Abra o livro, quebre o selo, digno és. A gente está cantando algo que vai acontecer nos céus. Estaremos assistindo. Amém? Está vendo como é importante você prestar atenção no que você canta? E isso é certo, vai acontecer. Mas fala que quando o selo for quebrado, o primeiro selo for quebrado, vai haver um silêncio estrondoso no céu. Um silêncio estrondoso no céu, porque o céu sabe o que isso vai significar. Vai significar a morte de bilhões de pessoas na terra. Mas nós não estaremos aqui. Estaremos preservados da ira com o Senhor, porque, como diz a palavra também em Tessalonicenses, nós não somos filhos da noite, somos filhos do dia. Nós não somos filhos das trevas, somos filhos da luz. Nós não somos filhos da ira. Amém? Seremos preservados. E quando todos esses acontecimentos se desenrolarem aqui na terra, os selos forem abertos, as taças derramadas, os santos da tribulação, que são os judeus que estarão vivos em Israel, forem selados pelo anjo na terra, as trombetas tocadas, Israel se arrependerá, reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias, que já veio. Jesus vai voltar para essa terra. E a palavra diz que ele vai voltar em grande poder e glória. E diz o local exato onde os pés dele pisarão pela primeira vez na sua segunda volta: o Monte das Oliveiras. Segundo o livro do profeta Zacarias, o monte ele vai se romper no meio. Ele vai se romper do meio e vai se abrir de leste a oeste. Um vale vai se abrir. E a batalha do Armagedon vai acontecer aqui na terra, e Cristo vai derrotar todos os seus inimigos. A palavra do Senhor se cumprirá. Todos os inimigos do Senhor serão postos como estrado dos seus pés. Na verdade, não todos por completo, a gente vai entender
vai ser o início. E por isso, queridos, eu quis vir com você aqui para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Leia aqui comigo. Diz o seguinte: Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, a palavra está dizendo, existem coisas que são visíveis, existem coisas que são invisíveis, que os seus olhos naturais não veem. O mundo espiritual, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. O sangue de Cristo na cruz, ele é poderoso para perdoar todos os pecados, mas não para só nisso. A maioria dos crentes, eles entram pela porta da salvação e eles só ficam na salvação. E eles só pregam a salvação e eles só sabem a respeito da salvação. Mas essa, querido, é infelizmente uma das maiores ignorâncias da maioria dos crentes. Eu vou dizer, eu já fui esse crente, em que só vivia a salvação, entendia a salvação e pregava a salvação. E do Espírito, nem entendia que tinha promessa para o meu corpo, sabia que havia renovação para a minha mente, tinha salvação do meu espírito, mas a palavra está dizendo que nele, como todas as coisas foram criadas, não foram só criadas coisas visíveis, coisas invisíveis também foram criadas. E parte dessas coisas invisíveis são tronos, soberanias, poderes e autoridades. Existem tronos e soberanias, poderes e autoridades nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo escreve isso aqui em Colossenses e ele repete isso também no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, no versículo 3, se eu não me engano. Não, desculpa, capítulo 6. Também a gente consegue ver aqui nessa passagem que através de Cristo, através dele, todas as coisas foram reconciliadas. A gente vê aqui que ele é o primogênito dentre os mortos. Mas, pastor, ao longo da história, outras pessoas já ressuscitaram. Sim, outras pessoas já ressuscitaram. Lázaro ressuscitou. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que ressuscitaram dos mortos. Não sei se você já estudou, por exemplo, a vida de um grande homem de Deus, um inglês chamado Smith Wigglesworth, que foi chamado de o apóstolo da fé. Ele viveu lá na Inglaterra, nos anos 1800, e lá vai fumaça. Ele era um homem tão cheio do Espírito Santo que tumores saíam do corpo das pessoas na mão dele. Ele chegava em lugares onde pessoas estavam mortas e eu estava lendo uma vez a respeito dele, dizia ele era um torneiro não, ele era bombeiro hidráulico, Ele era um homem trabalhador, provavelmente tinha uma mão grossa, dizia que ele era alto, forte. Tem um testemunho que um dia uma pessoa estava morta, ele chegou na casa, agarrou o corpo da pessoa morta pela mão, ele era alto, forte, inglês, ele levantou o corpo da pessoa morta no chão, tacou na parede e a pessoa levantou dos mortos. Se você não acredita, se salva, vai para o céu e pergunta para o Smith Wigglesworth e para a pessoa que ressuscitou, se é verdade ou não. Aí, o problema é seu. Mas Cristo, ele é primogênito dentre os mortos daqueles que ressuscitaram com o corpo glorificado. Você já percebeu que depois que Cristo ressuscita, ele aparecia em lugares de portas fechadas? Você percebia que ele estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, ele estava lá e de repente ele não estava mais lá?
que no último dia dele aqui na terra, ele estava conversando com os discípulos e de repente, tipo, ele começa a subir aos céus, começa a subir até as nuvens, voando. O corpo dele não é mais o corpo igual ao nosso, ao corpo que ele tinha antes. O corpo dele era o corpo glorificado. Por isso ele é o primogênito dentre os mortos. Isso está aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1. E você passa correndo por essas passagens e nós temos grande facilidade em nos apropriar só daquilo que diz respeito à minha vida agora, hoje. Somos imediatistas. Essa é a verdade. Ah, pastor, isso é coisa do século XXI. Não, o homem sempre foi assim. Você só consegue ver o que está diante dos seus olhos. E fé não é isso. Fé não é ver o que o seu olho vê. Fé é ver o que não existe. É crer no que é impossível, no que é sobrenatural. As promessas que nós temos em Cristo são sobrenaturais. Hoje em dia, existe um perigo muito grande. E eu não estou dizendo que eu sou contra essas pregações, mas a maioria dos pregadores famosos, a maioria das pregações que você vê no YouTube, elas não falam sobre o céu. Elas não falam sobre as promessas que nós temos em Cristo a respeito da vida eterna. Elas não falam sobre ressurreição dos mortos. Elas não falam sobre o sobrenatural. Elas falam como você vencer na sua vida profissional. Elas são palavras de autoajuda para o seu casamento. Elas falam sobre a sua depressão. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas se a pregação da palavra de Deus for só sobre o que a gente vive aqui na terra, está faltando um elemento principal. E não é mais pregação do evangelho, é autoajuda. Então, se você vai para o Instagram, você vai para o YouTube e só se alimenta de coisas para te ajudar a viver o seu dia a dia, você é um crente pobre, querido. Você está pobre de palavra. Você está pobre de substância, de fé. Você está pobre de coisas do sobrenatural que o Senhor preparou para que nós vivêssemos nela. Olha o que a palavra continua dizendo, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Eu te pergunto, qual é a esperança do evangelho? A reconstrução da sua família é a grande esperança do evangelho? É um benefício que nós temos em Cristo e podemos conquistar sim pela fé. A gente vê aquele homem que se salva quando tem um terremoto, Paulo e Silas na prisão, as celas se arrebentam, e o apóstolo Paulo diz para ele, meu Deus, esqueci como é que diz exatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tem promessa para a tua casa? Tem promessa para a tua casa. Tem promessa para o seu corpo hoje? Cura das enfermidades? Tem cura das enfermidades. Mas todas essas coisas, queridos, tudo isso é como se fosse um soldado no campo de batalha, que ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem um lugar, né? Não vou dizer só um soldado, um exército, né? No modelo de batalha antigo, quando você avança com o exército, você tem um objetivo a ser alcançado, e conforme os flancos da frente vão avançando no campo de batalha, são estabelecidos rotas de abastecimento, suprimento, ajuda médica, todo tipo de estratégia para manter o flanco da frente, para manter os soldados da frente avançando, sendo supridos, sendo cuidados, sendo tratados, sendo sarados, para que eles cheguem no objetivo final. Da mesma forma, os crentes em Cristo Jesus são aqueles que estão hoje aqui na terra, avançando no campo de batalha em direção ao alvo que é Cristo, e durante essa batalha, porque a vida do crente aqui na terra não é flores, é batalha, é luta diária, todos os dias. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somos aqueles que estão no fronte de batalha,
sendo supridos pelo Senhor, recebendo suprimento, recebendo auxílio, recebendo ajuda, cura, restauração, força, renovo. Mas o nosso objetivo não é ficar no campo de batalha. O soldado não vai para lá. Não, nosso objetivo é ficar aqui. Não, o objetivo é vencer a guerra. O objetivo do batalhão é chegar naquele alvo. A maioria dos crentes vivem no campo de batalha como se não tivesse alvo para chegar. Porque a esperança do evangelho não são as coisas que nós recebemos nas nossas linhas de suprimento do campo de batalha. Você recebe provisão financeira, glória a Deus, é bênção do Senhor. Mas isso, querido, é só para te ajudar a chegar na esperança do evangelho. A esperança do evangelho não é prosperidade, a esperança do evangelho não é a cura do seu corpo. Você já parou para pensar nisso? Pela fé, recebemos cura no nosso corpo. Mas a esperança do evangelho é que um dia eu terei um corpo que não vai precisar de cura. Um corpo glorificado. Amém? Um dia, a esperança do evangelho é que um dia eu estarei com o Senhor, o verei face a face, terei um corpo glorificado, não vou chorar, não vou ficar triste, não vou ficar doente, não vai haver dor, não vai nem precisar, a palavra diz que nem vai precisar ter sol, lua e estrelas, porque não vai haver noite nem dia, Ele será a nossa luz. Não será a grande esperança do evangelho, é que virá uma ordem que não é essa. Nós estamos passando por aqui. Igual dizia o grande homem de Deus, que já está com o Senhor, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, abra comigo a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1. Eu quero que isso fique muito claro na sua mente, muito solidificado, porque tem gente, a maioria das pessoas, na maioria dos crentes, pensam, por exemplo, que o estudo sobre essas coisas, sobre a profecia dos últimos tempos, sobre os céus, sobre as bênçãos que nós temos em Cristo, sobre a esperança que nós temos nele, são assuntos de estudo avançado. São coisas de, não, mas isso é para teólogo. Né? Domingo à noite na igreja deveria ser pregado uma palavra mais soft para me ajudar amanhã na segunda-feira, para me ajudar com a minha família. Sim, a gente faz séries sobre isso também, querido, mas preste bem atenção no que a palavra diz. Portanto, deixa eu só ver aqui se vai ser bom eu ler os versículos anteriores. Vai ser muito bom. Capítulo 5, versículo 11. Vai ficar melhor ainda. Hebreus 5, 11. E aí a gente vai avançar pelo 6. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6, versículo 1. Ele continua: portanto, deixemos os ensinos elementares. E agora ele vai descrever quais são os ensinos elementares. O que é o leite dado para as crianças espirituais? A respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente, e agora ele vai pontuar, o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. E o que é isso aqui? Salvação. Primeiro fundamento. Primeiro fundamento elementar da fé
E olha que interessante, ele não chega aqui e só fala salvação. Ele fala, porque a verdadeira salvação em Cristo Jesus se resume nisso aqui, querido. Arrependimento de atos que conduzem à morte. A verdadeira salvação em Cristo Jesus é reconhecer a própria miséria, reconhecer, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida a partir de agora a Cristo. Eu abandono vida de pecado e agora decido andar com Cristo para sendo moldado por Ele, não mais viver uma vida de pecado. Não estou dizendo viver uma vida de santinho do pau oco, mas você entra no processo de santificação, de aperfeiçoamento. Amém? O problema é que hoje em dia muitos entram ou acham que entram pela salvação e a última coisa que eles pensam é o arrependimento de pecados. Mas é por isso que o reino de Deus, e daqui a pouco a gente vai fazer essa distinção, reino dos céus e reino de Deus, o reino dos céus, ele é chegado com arrependimento de pecados. Eu entro no reino dos céus, não é só confessando com a minha boca, mas no meu coração é crendo em arrependimento de pecados. Primeiro fundamento, amém? Segundo, da fé em Deus. A partir da salvação e do arrependimento, eu entro para a nova vida em Cristo e agora eu posso viver uma vida de fé em Deus. Mais à frente, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que a fé agrada a Deus, o que agrada ao Senhor é fé, é uma vida de fé. Uma vida de fé, logo, é uma vida que crê na sua palavra, amém? Que crê em tudo que ela apresenta, nas coisas visíveis, nas coisas invisíveis, em todos os princípios que ela apresenta. Terceiro fundamento da instrução a respeito de batismos. E aqui ele traz em plural, porque existem batismos. Paulo deixa isso muito claro, por exemplo, para a igreja de Éfeso, no capítulo 19, no livro de Atos. Existe o batismo de João, que era o batismo que simboliza o arrependimento de pecados, a salvação é o batismo nas águas que vai acontecer no segundo culto, e existe o batismo do Espírito Santo, que é o batismo que Jesus prometeu em Atos, no capítulo 1, fiquem, pois, em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto, para que sejam minhas testemunhas, tanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? O quarto, imposição de mãos. E aqui já fala sobre o próximo passo. Imposição de mãos, por exemplo, você lembra do apóstolo Paulo, relembrando Timóteo, dizendo, Timóteo, não esqueça do dom que foi derramado sobre você com imposição de mãos. Faça o trabalho do evangelista. Ou seja, imposição de mãos fala não só de chamado ministerial, mas do chamado específico que o Senhor tem para a vida de todo o crente. Então você entende que a vida em Cristo não é só entrar na salvação? É entrar na salvação, é a partir dali entrar no processo de santificação, viver uma vida de fé, alicerçado na palavra de Deus, ser batizado nas águas, ser batizado do Espírito Santo e a partir desse momento cheio do Espírito Santo, buscar direção do Senhor para que você possa viver, como diz lá em Romanos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida, porque existe propósito específico para a vida de cada crente. Ninguém aqui, querido, nenhum de vocês está aqui simplesmente por estar ao léu. Não, eu sou crente, mas eu sou um crente normal. Não, querido, não existe crente normal. Todo crente é anormal. Todo crente é um anormal. Todo crente é um estranho. Todo crente é um alienígena. Todo crente é um maluco. Se não for, não é crente, querido. Ou está parado lá na salvação, não avançou para os próximos passos. Se você é esse, avança, tem muito mais, você está perdendo. É uma jornada incrível. É uma jornada incrível que o Senhor tem proposto especificamente para você. Ele tem um chamado para a sua vida. E isso faz parte dos princípios elementares do Evangelho. Isso é leite do Evangelho. Deus tem propósito para você. Talvez você não tenha um chamado
para ser um ministro integral, para operar no dom do ofício ministerial de pastor, de apóstolo, de profeta, de evangelista, de mestre. Mas o Senhor, com certeza, querido, Ele tem um plano desenhado para você. E isso é princípio elementar, isso é básico para a vida do crente. E por último, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aqui em Hebreus, a gente aprende que o básico da vida do crente é salvação, é vida de fé, é ser batizado nas águas, é ser batizado no Espírito Santo, é descobrir o meu propósito divino aqui na terra, tendo a perspectiva e a esperança do Evangelho alicerçada no meu coração, de que um dia eu terei esse corpo transformado, se no momento em que o Senhor enviar o seu Filho de volta aqui na terra para buscar a sua igreja, eu estiver vivo, eu serei arrebatado, se eu estiver morto, eu ressuscitarei e estarei com Ele. Isso é elementar do Evangelho. Isso é básico, crente crer que Ele vai ressuscitar dos mortos. Isso é básico, crente crer que se Ele estiver vivo nesse dia, no dia do arrebatamento, Ele vai ser arrebatado. Eu sei que isso, querido, é absurdo demais para a racionalidade humana. É lógico que isso é sobrenatural. Assim como foi quando Cristo ressuscitou no terceiro dia. Amém? E por último, do juízo eterno. É básico para todo crente saber, entender, vai haver juízo eterno. Todos passarão pelo juízo. A igreja não passará para um juízo de condenação, porque em Cristo já não há mais condenação, mas seremos recompensados segundo os nossos atos de justiça, porque a fé sem obras é morta. Amém? Mas não importa quem seja, qualquer homem, em qualquer tempo da história, vai passar pelo juízo diante do trono de Deus. Amém? Isso, gente, é básico. É o básico do Evangelho. Mas, infelizmente, a grande maioria dos pregadores prefere focar em te ensinar como. E mais uma vez, não estou dizendo que isso é errado, mas não é só isso. Porque se for só isso, Deus não existe. Se for só isso, queridos, fechem todas as igrejas. Não faz sentido. Se igreja existe só para ajudar você a viver aqui nessa terra, se a igreja é só para as coisas aqui, para a sua vida diária aqui da terra, procure outra coisa. Se você não crê naquilo que é princípio elementar do Evangelho, ressurreição, arrebatamento, ressurreição dos mortos, julgamento de toda a terra, Cristo virá, julgará, reinará sobre essa terra durante 1000 anos, é isso que a gente vai falar agora. Então não precisa crer no Evangelho, vai crer em outra coisa, mas vai sofrer, vai passar pelo juízo. Meu Deus, 18:25. Amém. E eu quero, amém, vou falar. Eu quero encerrar essa palavra com vocês. Eu quero recomendar a você depois ler o livro de Apocalipse a partir do versículo 19. Talvez você vai ficar com muitas dúvidas, mas capítulo 19, 20, 21, 22. E principalmente a partir do 21, para mim é a parte mais linda do livro de Apocalipse. Porque fala das nossas promessas, fala para onde eu vou. Fala do porquê que eu estou vivendo isso aqui. Por que eu estou aqui hoje, cumprindo, vivendo o chamado pastoral? Por que você está aqui hoje nessa igreja, fazendo parte disso, ou ouvindo essa palavra, caminhando com Cristo, caminhando nesse mundo, passando por todo tipo de prova, de tribulação, de dificuldade? Tudo isso, querido, não é para que aqui na terra eu seja recompensado, ou aqui na terra alguma coisa aconteça. Sim,
Existem promessas específicas do Senhor enquanto caminharmos aqui nessa terra, mas não é a esperança do Evangelho. A esperança magna do Evangelho são as promessas sobrenaturais que Ele tem para nós, são promessas de vida e é de vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, preste bem atenção, ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E isso fala de um princípio espiritual? Sim, espiritualmente nós vamos ao Pai através de Cristo. Quando você ora em nome de Jesus. E as suas orações são ouvidas pelo seu Pai Celestial por meio de Jesus. Mas vai haver um dia em que você pessoalmente irá à presença pessoal do Pai na sua frente. Você verá o trono do seu Pai na sua frente. Você olhará face a face por meio de Jesus. Ninguém. E esse é o perigo, e por isso o apóstolo bate tanto nesse martelo, e eu vejo que realmente é muito importante falar sobre isso. Porque quando apenas trazemos aplicações espirituais e alegóricas a respeito de tudo que Cristo falou sobre nós, queridos, Cristo está cada vez mais, a pregação do Evangelho, o Evangelho, estamos vivendo tempos cada vez mais perigosos. As pessoas, elas não negam o Evangelho. O problema é que a grande nova religião que está sendo levantada não é a negação completa do Evangelho. Assim como também não é a negação completa dos escritos dos Vedas hindus. Assim como também não é a negação completa de qualquer, da Torá, como é que é dos islâmicos, do Alcorão ou de qualquer outro escrito histórico. Todos são válidos, todos são bons, todos são princípios espirituais. Vamos aqui sintetizá-los todos e criar uma nova religião que seja possível todo mundo acreditar em tudo o que quiser, mas o fato é que quando o mundo está fazendo isso, e o mundo faz isso, e existem pessoas, provavelmente você já conheceu alguém que conhece o Evangelho, respeita o Evangelho, acha legal o Evangelho, visita a igreja junto com você, mas da mesma forma ele crê em qualquer outra coisa, e todas as coisas são boas, e tudo é bom, e tudo é lindo, porque no final das contas o importante é o que faz você se sentir bem aqui na terra. Entende o perigo de entender de que tudo é só espiritual, mas de que nunca vai ver face a face, de que nunca vai ser físico, de que ele nunca vai voltar aqui na terra. Esse é o perigo, por exemplo, de negar o reino milenar de Cristo. Apocalipse capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia da mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E, enfim, ele continua aqui falando sobre esse período que será o reino milenar de Cristo, físico aqui na terra. E muitos teólogos dizem, não, mas isso aqui é figurativo. Isso aqui não vai acontecer literalmente. O reino de Deus já chegou, e eu vou explicar isso para você, querido. Quando Jesus estava aqui na terra, João Batista batizando o batismo de arrependimento e dizendo, o reino dos céus é chegado. Sim, em Cristo Jesus fazemos hoje, reinamos com Cristo, temos acesso ao reino dos céus. Mas a promessa de que um dia não será o reino dos céus estabelecido aqui na terra, será o reino de Deus, e existe uma grande diferença nisso. Amém? Reino dos céus, querido, ele já está estabelecido, o Senhor já está no seu trono, mas nessa terra, fisicamente, o corpo glorificado do Senhor pisará essa terra novamente e ele governará literalmente por 1000 anos. Para muitos teólogos, isso é inconcebível.
Isso é inconcebível de se crer e de se pregar, porque, primeiro, isso racionalmente parece ser uma coisa muito impossível. Não, mas ele já subiu aos céus. Ele vai descer com o corpo glorificado e reinar aqui, guerrear na batalha do Armagedon, subjugar a terra inteira. A palavra diz que ele vai reinar sobre toda a terra com cetro de justiça, um cetro de ferro durante 1000 anos. E diz mais ainda, para o terror de todos os racionalizadores da fé, ele não vai vir sozinho. Eu vou voltar com ele. E não vai ser nesse corpo. Vai ser num corpo glorificado. Você, se crer também e permanecer, você também vai voltar num corpo glorificado. Os santos da tribulação, que durante os 7 anos da grande tribulação serão mortos, decapitados, mortos pelo falso profeta e pela besta, eles também vão voltar em corpos glorificados. Eles vão literalmente reinar sobre essa terra. E querido, existe uma diferença muito grande aonde o reino dos céus já está aqui. Ele é espiritual. O reino dos céus está no meu coração. Sim, ele está no seu coração, mas Cristo ele quer vir nessa terra. E em corpo e em pessoa estabelecer o reino que foi prometido para ele. Através, por isso Jesus é chamado de a raiz de Davi, o descendente de Davi, porque a Davi foi prometido que o descendente dele governaria eternamente, que viria alguém que se assentaria no trono. E, gente, sobre esse assunto, 6h33, tem muita coisa para falar sobre isso. E eu poderia seguir falando sobre os detalhes das coisas que vão acontecer durante esses 1000 anos. Quando sai o livro do apóstolo, você compra o livro do apóstolo, vai ter tudo lá em detalhes. Mas o que eu realmente queria trazer para vocês hoje era isso, de que a nossa esperança, aquilo que é elementar, aquilo que é essencial para nós, queridos, é muito mais do que só a salvação e frequentar a igreja. E pastor, ora pela minha família, pela minha vida financeira. Ora para eu arrumar um trabalho e para cura da dor do meu pé. É isso também. Eu quero orar pela sua família, eu oro pela sua família. Você não precisa me pedir. O pastor dessa casa já ora por todas as famílias dessa casa. Eu já oro pela sua família. Eu quero a restauração da sua família. Eu quero ver a prosperidade financeira dessa casa? Sim, eu quero ver. Eu estou pregando sobre isso quinta-feira. Eu estou orando sobre isso. Eu estou andando em fé sobre isso, sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Eu quero que o auxílio, que haja auxílio em nossas vidas, tanto dos céus quanto uns aos outros, para que a gente consiga permanecer. Eu não estou falando que a vida não é fácil, que a vida é difícil, no mundo tereis aflições. Glória a Deus, em Cristo Jesus somos somos família, somos unidade, podemos aqui ajudar uns aos outros, mas não é só isso, não pode ser só isso, e não é só isso. E eu sei que não é só isso, tem muito mais. Tem um céu me esperando, tem um corpo novo me esperando, existem promessas extraordinárias me esperando. Cristo Jesus vai cumprir cada uma de suas palavras. E eu quero terminar lendo com você, rapidamente, o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Depois de reinar 1000 anos sobre a terra, querido, hoje os nossos governantes globais têm clamado por uma nova ordem mundial, para nós, vamos salvar o planeta, vamos fazer isso. Vou ser sincero e verdadeiro com você, não adianta qualquer esforço que as pessoas vão fazer, que o homem vai fazer. Durante a grande tribulação, essa terra vai sofrer uma destruição que nunca foi vista na terra. Se salvar o oceano, ele vai ser destruído. A palavra fala que todas as fontes de água doce durante o período da tribulação, todas se tornarão contaminadas, amargas. Toda a água doce do mundo, durante esse período, vai ser contaminada. A
palavra diz que o pessoal estava reclamando no início dos anos 90, o buraco da camada de ozônio que não existe mais. Queridos, haverão coisas muito piores do que a humanidade já viu em qualquer tempo. E a promessa que nós temos em Cristo é que Ele virá. Ele reinará. Ele trará ordem. Durante esses 1000 anos, Cristo, a terra será reconstruída. E no final das contas, ela vai ser reconstruída para que no fim desses 1000 anos, o diabo seja lançado no lago de fogo. E o Senhor Jesus vai voltar para o Pai e vai dizer: Pai, está aqui. Porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar. A terra que Ele começou em Adão perfeita e foi afetada pela queda, pelo pecado, e passou durante todos esses milênios de guerra, de morte, de doenças, de destruição, no fim ela será devolvida para o Pai, intacta, exatamente como estava no Jardim do Éden, reconstruída. Só que quando chegar esse momento, o fim dos 1000 anos, o Senhor Jesus vai dizer: beleza, está feito, concluído. E de repente, a palavra diz que quando esse momento chegar, o diabo for lançado no lago de fogo, o inferno for lançado lá também, todos os mortos, todos serão julgados. E todos aqueles cujos nome não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo também. E a palavra diz que quando se houver concluído todas essas coisas, e é um dos momentos mais indescritíveis da palavra, quando diz que, eu creio que aqui João, ele não tinha palavra para descrever o que ele viu, porque ele simplesmente diz: e já não haverá mais céus nem terra. Chega o momento da visão de João de Apocalipse que ele diz: eu não vejo mais os céus e a terra, porque a antiga terra e o antigo céus já se foram, não existem mais. E aí ele continua, no capítulo 21 ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Gente, só esse versículo aqui, só esse acontecimento aqui é tão... Eu fico tentando imaginar como vai ser esse momento, em que tudo vai se concluir e de repente, não tem mais céu nem terra. Tudo vai passar. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Não haverá mais essa terra, não haverá mais esse céu, não haverá mais esse universo, não haverá mais nada desse espaço-tempo. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem de cura para as nações.
Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e a todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém, querido? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a promessa da igreja. Essa é a nossa viva e fiel esperança. Esse é o combustível que nos mantém acesos todos os dias, pregando o evangelho em todos os lugares, cuidando dos enfermos, orando por aqueles que estão cativos, não só em prisões físicas, mas em prisões espirituais, alcançando, construindo, empoderando a vida diária das pessoas com a pregação do evangelho de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso a igreja está aqui na terra, querido. E nós vamos continuar até o dia em que, num abrir e piscar de olhos, não estaremos mais aqui. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar para encerrar o nosso culto.